Os BRICS são um agrupamento econômico composto por 5 países. Em seu início, quando os BRICS é apenas uma expressão utilizada pelo economista Jim O'Neill, era usado para referir apenas 4 países. O fogo de letras se dá pelo fato de o BRICS ser um acrônimo. As letras BRICS são iniciais de 4 países: Brasil, Rússia, Índia e China. A ideia de O'Neill, aquela expressão se referia aos 4 países imigrantes, estes que estão em desenvolvimento econômico que se dá potência para superar as grandes potências mundiais em até 30 anos. Em 2006, o BRIC passou a ser reconhecido como mecanismo internacional existente de fato e ganhou o caráter diplomático na 61ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Então, os chefes de Estado dos países o tornam um bloco de verdade. Mas veja bem, os BRICS não são oficialmente um bloco econômico, mas uma instituição que busca converter poder econômico crescente em influência política. Aliás, inicialmente era para o México e a Coreia do Sul fazerem parte do bloco, mas eles foram considerados mais desenvolvidos e fazem parte da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. Mas qual é o objetivo dos BRICS? Em primeiro lugar, transformar uma instituição de fato, criar um bloco de reservas imigracionais para socorro econômico, fortalecer um conjunto de economia e criar uma corporação mútua e corporação nas áreas técnica, científica, cultural e acadêmica. Os BRICS tiveram sua primeira reunião de cúpula em 2009, em Caterimburgo, na Rússia. A partir de então, os chefes das cúpulas reunindo os chefes anual de Estado, mas como diversa organização, não ficou apenas com os 4 países, pois em 2010 a África do Sul recebeu um convite formal da China para ingressar nos BRICS. A entrada da África do Sul foi um caso curioso. Segundo o próprio Jim O'Neill, não que ele achasse que o país não tem capacidade para entrar no bloco, mas não esperava que isso acontecesse tão cedo. Afinal, a economia da África do Sul representa 1/4 da economia da Rússia, por exemplo. E apesar de que só o quadro econômico do continente africano, em geral, a África do Sul seja de grande porte, ainda é uma economia muito além dos demais BRICS. Entretanto, apesar de fazer pouco sentido comercial para o bloco, faz muito sentido politicamente para a China. Isso porque garantir à China uma maior presença no continente africano e também era mais apoio da África do Sul em fóruns internacionais, mas por outro lado é um benefício para a África do Sul. Neste ano, o bloco, afinal, além de seus principais parceiros comerciais serem a China e a Índia, essa entrada pode influenciar muito o crescimento econômico do continente africano como um todo. Sendo assim, no dia 14/4/2011, a África do Sul integra oficialmente o bloco adicionando o S, a sigla do nome. Basta ser BRICS com o S, indicando South Africa, e com isso os BRICS passaram a ser determinantes de mais de 21% do país mundial, 42% da população mundial e 45% da força de trabalho do mundo. Com isso, o maior poder de consumo. Afinal, não podemos esquecer que nesse bloco nós temos a China e a Índia, que só nesses 2 países juntos a população alcança 2 bilhões e 500 mil de pessoas. A primeira cúpula do BRICS, que foi realizada no dia 16 de junho de 2009, preferida pelo então presidente da Rússia, Dmitry Medvedev. Nesta cúpula tivemos discussões sobre a crise de 2008, como comércio internacional e uma revisão do papel do dólar no mundo. Após a crise, a cúpula seguinte foi realizada no Brasil, em Brasília, no dia 15 de abril de 2010, e teve como presidente pro tempore, dessa vez, Luiz Inácio Lula da Silva, o então presidente do Brasil. Assim, as cúpulas anuais do BRICS seguiram se realizando normalmente. Terá seu 2013. Na 5ª cúpula do BRICS, que foi realizada 26 de março em Durban, liderada pelo presidente da África do Sul, Jacob Zuma, os membros decidiram não eleger mais um presidente temporário para cada uma das cúpulas e passar a seguir a ordem da sigla. Começou no Brasil, depois Rússia, Índia, China e então África do Sul novamente.
A sexta cúpula do BRICS, realizada no dia 15 de julho de 2014, na cidade de Fortaleza, no Brasil, sob a presidência da então Dilma Rousseff, esta foi uma reunião particularmente importante, isso porque nela foi oficializada a criação do NBB, o New Development Bank, ou então o novo Banco de Desenvolvimento. Este é o banco oficial dos BRICS, que tem sua sede em Xangai, na China. Seu principal objetivo é o financiamento de projetos de infraestrutura e desenvolvimento de países pobres. Esse banco iniciou sua operação com capital inicial de 50 bilhões de dólares e com reservas emergenciais de 100 bilhões de dólares, com as quais cada um dos países membros contribuiu com uma pequena quantia. Em 26 de julho de 2018, durante a 10ª cúpula dos BRICS, realizada em Joanesburgo, na África do Sul, e presidida por Cyril Ramaphosa, foi assinado um acordo para abrir um escritório regional da NDB aqui em São Paulo, cujo foco seria aumentar o auxílio dos BRICS aos países emergentes nas Américas e, inclusive, após essa cúpula, os chefes de estados decidiram que era a hora de começar a fazer uma atuação mais expressiva dos BRICS na África. A gente costuma chamá-lo, tratá-lo como um bloco econômico, mas não é bem um bloco econômico, né? É apenas um grupo de países que durante os anos 2000 alcançou um forte crescimento econômico, um destaque na economia mundial e principalmente no aspecto regional, né? E aí, no caso, essa sigla, BRICS, ela é formada pela inicial de Brasil, Rússia, Índia e China, e que eles se destacaram no cenário internacional da economia e cada um também tem suas especificidades, né? Todos eles são países com um território bem vasto, né? O menor deles é a Índia, mas que tem um recurso populacional muito grande, um recurso humano muito grande, né? Um exército de mão de obra gigantesco, assim como a China também. O Brasil e a Rússia também têm a população tão grande, mas uma população grande, mas não tão expressiva quanto a China e a Índia. Mas no caso do Brasil e da Rússia, eles se destacam pelos recursos que eles têm, recursos naturais. No caso do Brasil, principalmente a água, dentre outras coisas, né, minério de ferro, que o Brasil é muito forte na exportação do minério de ferro. E no caso da Rússia, o carvão mineral e o gás natural. Além de outros recursos que eles têm também, mas principalmente esse, que aliás é o que abastece a Europa, né? A Rússia aquece a Europa durante o inverno, né? O carvão, o gás usado para poder aquecer e ser usado como fonte de energia na Europa, boa parte vem da Rússia também. E no caso da China tem a especificidade da tecnologia, porque boa parte da tecnologia que a gente usa hoje, né, tem sido cada vez mais chinesa. Inclusive os celulares têm alcançado muito espaço aí, o meu celular é chinês, né, de muita gente por aí, e não é aquela coisa xing-ling ruim, né, como a gente construiu isso no nosso imaginário, a coisa chinesa é ruim, não, tecnologia boa, tecnologia avançada, tecnologia de ponta, e que tem alcançado cada vez mais espaço na economia mundial. Claro que existem outras coisas para serem ditas sobre cada um desses países, sobre o conjunto desses países como um todo, mas a gente precisaria de muito mais tempo também. E aí vale uma ressalva no caso do Brasil, por conta da crise econômica que a gente vem sofrendo, agora já começando a ter um vislumbre de esperança de sair dessa crise, mas ainda não saímos de fato. É uma crise econômica grave, um período de recessão até extenso que o Brasil passou, mas que as perspectivas para as próximas décadas é de recuperação e crescimento, né, retomada do crescimento que o Brasil vinha apresentando há alguns anos atrás. Eu sou o Riva.